Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso estudo de número 203. Estamos estudando o capítulo 26 do Evangelho, esse capítulo que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Estamos estudando o item Mediunidade gratuita. Esse é o último item do capítulo 26 e hoje nós vamos encerrar esse item. Já começamos a estudá-lo na semana passada, estudamos os subitens 8 e 9. Hoje estudamos os subitens 7 e 8. Hoje estudaremos os subitens 9 e 10 e com isso nós encerraremos tanto o item quanto o capítulo. Portanto, o último pedacinho aqui do capítulo 26 do Evangelho. Bom, nós temos dentro do item 9 um parágrafo só, parágrafo um tanto quanto extenso, mas um único parágrafo. E no subitem 10 nós temos mais dois parágrafos agora menores com as explicações de Allan Kardec. Resumindo o que nós vamos estudar hoje, nós podemos dizer que esse item, ou esses dois itens, abordam os aspectos moral e material da vida do médium e também os direciona em relação à sua vida de espírito encarnado. Trocando em miúdos ainda, né? Esse item versa um pouco sobre como e por que usar a mediunidade sem cobrar, levando em consideração a natureza divina dessa faculdade e o compromisso moral que o médium tem para com ela. Então a gente vai passar um pouquinho não, estudar hoje, né, esse aspecto moral e material que está sendo colocado aqui como condição para o exercício de uma boa mediunidade. A ideia de continuidade é uma ideia um tanto quanto simples, né? A gente está estudando o trabalho no sentido do trabalho para Deus com os dons que ele nos deu. Deus nos dá alguns dons, nos dá alguns presentes e a gente repassa esses dons, esses presentes, trabalhando para Deus de forma gratuita. Essa é a ideia do capítulo em geral. Vimos, assim, a ideia da cura, vimos a ideia da prece, que são trabalhos que podemos realizar pelos outros, vimos o nosso comportamento no templo, enfim. No item anterior, nós vimos o papel do médium como um apóstolo moderno, um apóstolo dos dias de hoje, e o papel de elevar as pessoas à condição de quem segue um bom caminho espiritual e de quem promove, engrandece, enaltece a sua própria fé. É isso que o médium deve fazer. Isso a gente viu no estudo anterior. E tudo isso ele deve fazer, não é, através de uma mediunidade que seja gratuita. Agora, nós veremos os cuidados do médium no aspecto moral e prático da mediunidade. Como exercer santamente a mediunidade, mesmo que esse médium seja talvez desprovido de recursos materiais. Porque essa é uma justificativa que poderia surgir, não é? Bom, o médium pode nascer em situação de miséria material e nem assim ele pode cobrar? Não, nem assim. E a gente vai ver aqui o porquê, né, através dos ensinamentos de Allan Kardec. Então, essa é a ideia de continuidade. A gente viu o princípio posto, o princípio colocado, e agora Kardec vai desenvolver justamente essa questão que fala a respeito do desinteresse moral e material, que foi a condição colocada, a última condição colocada no item anterior, que é o subitem 8. Então, quando Kardec começa o subitem 9, ele vai justamente agora fazer o aprofundamento do que é esse desinteresse moral e material do médium, para que a gente possa entender e para que a gente possa, então, guardar isso em nossa memória, em nossos corações, como ensinamentos do Evangelho. Então vamos lá. Da questão moral,
apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. Vamos entender um pouquinho essa primeira frase, né? Junto com a questão moral, a gente tem uma consideração efetiva que não é menos importante do que a questão moral e que está ali a par com a natureza da faculdade mediúnica. Bom, então o aspecto moral é apresentado aqui em primeiro lugar, né? Para a gente entender onde que está esse desinteresse moral e material. Aí o texto continua dizendo o seguinte, e desenvolvendo um pouco essa ideia dessa primeira frase, né? Apresentar essa consideração. Que consideração é essa? Que está ali tão a par com a natureza da mediunidade e que precisa ser levada a considerada, entendida como uma questão moral. O que que é isso? Está na sequência. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então, a primeira consideração moral é que a mediunidade não pode ser uma profissão. Ela não pode ser uma profissão. Por quê? Porque ela perderia o seu crédito moral. E que crédito moral é esse? O que é ter crédito moral? É você saber que você está se aproximando de uma pessoa, no caso o médium, que faz a sua tarefa por desinteresse, completamente desinteressado de qualquer coisa. Né? Porque se ele estiver interessado no nosso dinheiro, ele pode nos dar meias informações, por só um exemplo, né? Ele pode, por exemplo, nos dar meia informação e dizer, bom, se você quer saber o resto, você paga um pouco mais. Olha só, onde está aí o critério moral? É por isso que Kardec cita na sequência que, se acontecesse algo desse tipo, ela estaria identificada com os ledores do que ele chama aqui de boa sorte, que nós chamaríamos hoje das pessoas que leem a sorte, né? Que cobram para fazer isso. A mediunidade não pode ser identificada com isso. Ela não pode ser parecida com isso. Ela tem que ser algo à parte. Bom, e tem mais um obstáculo que Kardec apresenta na sequência do texto. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Então, esse aqui é o outro motivo pelo qual não se pode cobrar pela mediunidade. Em primeiro lugar, ela perderia justamente a sua credibilidade moral, como a gente acabou de falar. Como é que uma pessoa que cobra pode querer exclusivamente o meu bem? Pode querer exclusivamente o bem. E aqui uma outra situação, né, que corrobora com essa ideia, porque olha só, se essa faculdade é móvel, é fugidia, ela não se apresenta sempre que o médium quer. Por um outro motivo, inclusive. Ele está tratando com outras pessoas que estão fora do corpo físico, que estão no mundo extracorpóreo, são espíritos, e que, portanto, têm vontade própria e não estão à disposição do médium o tempo todo. A gente precisa considerar isso. Por isso que a mediunidade não pode ser uma profissão. Porque, se for, em primeiro lugar, perde o seu aspecto moral, e, em segundo lugar, porque, ainda com, né, consequências morais, o médium não pode garantir que a sua faculdade vá funcionar a todo momento. Nem que vai funcionar do modo como o seu cliente, se ele cobrar, quer, né? Se ele cobrar, ele tem que chamar os seus atendidos de clientes. O cliente quer tal coisa, é, ele não pode garantir que o cliente vai receber aquilo. Então, ele não pode cobrar. E a mediunidade, então, não pode ser uma profissão. Aqui a gente tem, então, a questão moral colocada. Eu não posso cobrar porque eu cobro por aquilo que eu vendo.
eu não posso vender uma coisa que eu não posso garantir, né? Eu não posso vender uma coisa que não posso garantir que será entregue. Vamos lá, vamos seguir o texto. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas. E olha que Kardec chama o médium aqui agora de explorador, né? Só para a gente ter uma noção do que Kardec está dizendo aqui, né? Eu não posso explorar essa mediunidade. Por todos esses motivos que a gente está vendo aqui, que a gente já viu nos dois itens anteriores, né? Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Eu quero deixar um destaque aqui na palavra propriedade, para a gente pensar naquilo que Kardec está dizendo aqui. Ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, a mediunidade é dada por Deus. Ela é diferente de um talento que se adquire pelo estudo ou pelo trabalho. Esses são uma propriedade da pessoa que adquiriu. Eu estudo muito e posso dar aula a respeito de uma coisa, cobro por isso. Eu estudo muito e posso, por exemplo, consertar um celular, um computador, um automóvel e cobro por isso. Eu estudo muito e restituo a saúde a pessoas através da medicina e cobro por isso. Tudo isso é lícito. Trabalho e estudo trazem patrimônio espiritual à pessoa e ela cobra por seu trabalho. E isso é lícito. Tá certo fazer isso, cobrar por aquilo que a gente adquiriu por nós mesmos. Agora, a mediunidade não é uma propriedade nossa. Ela é um dom que Deus nos empresta. A gente pode ser médium numa existência e não ser mais em outra. Então, olha só, Kardec compara as coisas que são que são conquistadas por esforço com aquelas que Deus nos dá. Então, olha só, segundo, né? É, a gente precisa ter essa consciência para quando a gente se relaciona com médiuns. Vamos seguir o texto mais um pouquinho. É, a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. De novo, ainda segue o argumento, né? Não é uma arte, não é um talento, não é algo que a pessoa conquistou por si. Mais um argumento pelo qual ela não pode ser profissão. Se ela depende de outro, se é fugidia, se não se garante que ela vai funcionar, são empecilhos para que ela se torne uma profissão, não ter sido adquirido, não ter sido ganha com o próprio esforço é outro argumento, é outro empecilho, né? Outro problema. Olha aqui, ó. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, pode estar apto a ser médium, né? Mas o seu exercício se anula, porque não tem espírito se comunicando, e aí como é que faz? Né? Como poderia cobrar se depende da vontade e da presença de outros, no caso dos espíritos, que não cobram. Seguimos o texto. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção, de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Então, não pode cobrar. Ele não pode garantir o fenômeno, então não pode cobrar. Resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Então, aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente viu até agora, dizendo, bom, cobrar pela mediunidade, de modo algum. Vamos terminar o texto, né? A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. Aqui ele já está chamando de explorador de novo, e não de médium mais, né? Não é de si próprio que o explorador dispõe.
É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Então ele depende do concurso de outros e cobra por isso. Olha aqui, cadê a. Se fizer isso, o aspecto moral desaparece, vai embora. Porque ele está cobrando pelo serviço de outros, na verdade, ele é só intermédio. Né? Segue o texto. Essa ideia causa instintiva repugnância. Claro, outra pessoa trabalha e eu cobro, isso é injusto. Se a gente parar para pensar um segundo, um instante, a gente é capaz de perceber que isso é injusto. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Notemos que aqui Kardec mostra, porque a gente tem a- um argumento, né, de outras correntes religiosas e filosóficas, ideológicas, dizendo ao Espiritismo que, em algum momento, Moisés proibiu a conversa com os mortos. E é um argumento forte, né? Um argumento que busca uma passagem dos antigos escritos, né? Dos antigos escritos religiosos, e que colocam isso como um empecilho para a mediunidade que o Espiritismo ensina, estuda. Bom, e aqui Kardec, agora, em uma frase rápida, desmonta esse argumento. Ora, Moisés proibiu na sua época porque as pessoas que tinham a mediunidade abusavam dela. Eram charlatães, enganavam as pessoas que eram ignorantes, faziam abuso da credulidade, às vezes nem eram médiums e diziam que eram, que traziam revelações, que traziam orientações do plano espiritual, mas não estavam fazendo isso, na verdade, fingiam serem médiums. Ele proibiu por causa da superstição que isso trazia para o seu povo. Agora, com o advento da doutrina espírita, com a chegada do espiritismo, a mediunidade foi revelada, foi estudada, foi colocada para a humanidade em termos morais, foi estabelecido um objetivo de elevação para todos nós, a descoberta do bom caminho, a elevação de nossa fé, a melhoria de nossa fé. Então cai a proibição de Moisés, não é mais necessária essa proibição, porque nós temos agora o, o de que precisávamos para usar bem a mediunidade. Então, primeira coisa, né? Primeiro princípio, ela não pode ser cobrada. É dar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Vamos seguir agora e agora sim terminar o texto, né? O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Olha só o que Kardec está dizendo para a gente aqui no final. Se tem tudo isso que a gente disse, né, a respeito de Moisés, a gente precisa entender agora, ainda ao final desse ensinamento, que a mediunidade é agora para nós uma missão. Para os médiuns ostensivos, ela é uma missão. E ele aí pede para a gente consultar, né, o livro dos médiuns e a obra O Céu e o Inferno. Então, o estudo sério eleva a mediunidade e a coloca como missão para quem é médium ostensivo. É uma missão de caridade para com o próximo, e notemos que é caridade para com os dois lados da vida, para com os espíritos que se comunicam e para conosco, com a gente que recebe as comunicações. E é caridade para consigo mesmo, porque no desenvolvimento, no bom desenvolvimento da sua faculdade, o médium que coloca objetivos nobres para a sua faculdade, ele progride também. Então, por isso que ela é uma missão, não é? É um trabalho para Deus.
Então, esse parágrafo explica o aspecto moral que envolve o trabalho mediúnico. Os dois parágrafos que se seguem no subitem 10, fazem agora a conclusão do nosso texto, do nosso estudo. A mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, o texto começa exaltando a mediunidade em sua relação com Deus, sua santidade. A santidade da mediunidade por ser elo que une dois planos da vida e que une, portanto, o homem com a fé, com o bom caminho, com Deus. E ela é assim, a gente lembra, né, por causa da vontade de Deus que nos oferece essa faculdade como um presente. Então, mediunidade é coisa santa, deve ser praticada religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade de cura, curadora. Interessante porque aqui Kardec volta ao ponto que é um dos pontos iniciais do capítulo, que é Jesus pedindo aos apóstolos para irem ao mundo curar, entre outras coisas. E aqui, né, o que é tratar a mediunidade de forma santa e religiosa? É o médium estar disposto à sua reforma íntima, ao estudo constante, no desabrochar e no melhorar da sua faculdade mediúnica. É estar disposto à prática da caridade. É o médium estar disposto à frequência na mediunidade, à frequência na caridade. É ele entender que a mediunidade pede dele, de sua parte, essa questão da consciência da sua ligação com Deus e da sua ligação com o próximo, da sua ligação com as leis mais íntimas da vida. Isso é tratá-la de forma santa. É essa predisposição voluntária do médium que persiste, né? Que não esmorece, que trabalha pela mediunidade e que sabe que é o primeiro necessitado desse trabalho, que por isso Deus deu a ele esse presente. Então é a constância, é a presença ali do médium nesse trabalho. Ele precisa se melhorar para que ele seja um bom trabalhador de Deus. E aqui Kardec volta a citar então a mediunidade de cura, né? A questão da cura. Vamos seguir com o codificador. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá do seu próprio fluido. O magnetizador é aquela pessoa que dá das suas vibrações, do seu fluido, a outra pessoa. Então, olha aqui, a gente tem o papel do médico, né? Que estuda, que trabalha e que dá aos outros o fruto desse estudo e desse trabalho, que muitas vezes envolve sacrifício. O magnetizador dá de seu próprio fluido, por vezes até da sua saúde, porque está doando algo que, né, que faz parte ali do seu complexo alma, corpo e perispírito, né? Está dando algo de si, está tirando um pedacinho desse complexo e dando para os outros. Então ele pode comprometer a sua saúde. Esses podem pôr preço nos seus serviços. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Olha a diferença, né, entre um médium, um magnetizador e um médico. Kardec cita aqui agora a diferença entre esses três tipos de pessoas, médico, magnetizador e médium, para que a gente tenha consciência que essa diferença está naquilo que eles oferecem, está naquilo que dão. Os dois primeiros dão o daquilo que é deles e podem cobrar. O médium curador não, ele dá o fluido salutar dos bons espíritos, ele dá o trabalho dos espíritos. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Olha aqui o exemplo de Jesus e dos apóstolos servindo como guia para os médiuns modernos. A pobreza não é desculpa para cobrar. Olha aqui, né? A gente começou o item assim. Falando sobre desinteresse moral, nós tivemos um item grande, o item 9, falando para a gente do desinteresse moral. Agora, o desinteresse material está justificado aqui. Nesse ponto do parágrafo, o médium está dando algo que não é dele.
E ele tem exemplos, como o exemplo de Jesus e dos apóstolos que eram pobres e não cobravam pelas curas que operavam. O médium também não pode cobrar, pois está na mesma missão, como a gente viu aqui no parágrafo anterior, de Jesus e de seus apóstolos. É essa consciência que ele deve ter. E aqui aparece, então, por fim, o desinteresse material, né? Terminando o texto, então. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Então, a pessoa tem que ter um trabalho. Vide Chico Xavier, né? Vamos lembrar do Chico Xavier. Ele trabalhou a vida toda, né? E tinha os seus momentos para o desenvolvimento da sua mediunidade. Ele trabalhou a vida toda como funcionário público e depois, à noite, trabalhava como médium. Por isso que o Evangelho escreve aqui na sequência. Kardec escreve: não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Kardec está ensinando, trabalhe, tenha uma profissão para o seu sustento. E o resto do tempo livre, dedique à mediunidade, dedique à caridade, dedique ao estudo. Como consequência disso, os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então aqui a gente tem a conclusão do texto, né? Indicando para os médiuns terem outro trabalho profissional e usar a mediunidade no tempo restante, mas terem consciência de que ela também é um trabalho, só que esse é para Deus. Esse tipo de atitude é respeitada pelos bons espíritos, é levada em consideração por eles. Eles têm apreço, carinho pela pessoa que tem devotamento e que se sacrifica pelos outros. Não era exatamente isso que Jesus e os apóstolos faziam? É exatamente essa a missão cristã na Terra. Esse último parágrafo, portanto, explicou a conduta para os médiuns com menos recursos materiais. Orientou a conduta para esses médiuns. E orientou a todos nós, no sentido de que estejamos nós de posse daquilo que Deus nos deu gratuitamente e estejamos dispostos a transmitir isso ao nosso próximo. Muito bem. A mediunidade foi estudada aqui nesse capítulo como um dos dons que Deus deu ao homem para que ele pudesse estar conectado com seu próximo e com Deus ao mesmo tempo. A percepção dessa ligação pela empatia e pela caridade eleva o espírito, ou seja, causa progresso para quem a pratica, além de levar alívio, consolo e orientação para quem recebe os presentes do plano espiritual através de um trabalhador de Deus, seja ele um médium ostensivo ou não. Bom, se falarmos então sobre a mediunidade de cura, aí a gente pode considerar que não há dinheiro que pague a restituição da saúde. Inclusive, é através desse benefício que muitos fortalecem, renovam ou mesmo descobrem a sua fé. E, portanto, chegam a esse objetivo da mediunidade, né? A descoberta, a elevação da fé e a descoberta de novos caminhos. É às vezes no enfrentar de uma doença e na conquista da cura que a pessoa muda seus hábitos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes e se melhora. Então, trabalhar para Deus, elevando a si mesmo e ao próximo, é uma tarefa belíssima. Não há pagamento maior do que simplesmente viver a experiência desse trabalho. Isso vale para todos os voluntários de qualquer trabalho da seara do Senhor. Não há pagamento maior do que viver a experiência desse trabalho. O dinheiro vale muito pouco diante da recompensa que nós temos quando somos voluntários e trabalhadores de Deus. Que recompensa é essa? O bem-estar que nós sentimos. Consciência de que estamos progredindo, de que estamos melhorando. O sorriso no semblante alheio, a sensação de ser útil ao próximo e a Deus. Bom, só se descobre tudo isso se a mediunidade ou qualquer outro serviço voluntário feito para Deus for feito de forma gratuita.
se não tiver interesse material por detrás dele. E que nosso interesse moral seja apenas o interesse da elevação moral de todos. Então, daremos sempre gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Esse é o maravilhoso ensinamento desse capítulo, com o qual nós passamos a viver a partir do momento em que estudamos, entendemos e praticamos. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais um estudo. Terminamos assim o capítulo 26 do Evangelho, estamos chegando ao finalzinho do livro e nós temos encontro marcado para a próxima semana, quando iniciaremos o 27º e penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu aguardo vocês, um abraço fraterno e até lá.